Amados, bom dia. Bom dia. Estamos em João capítulo 6. Sim, capítulo 6. O técnico aqui deu uma falhazinha, mas pode ir, Felipe, está em tempo. João 6. Vamos ler. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas por que isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muito relva nesse lugar. Assim, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas virem o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Então, capítulo 6 vai ser um grande capítulo. E Jesus está tentando, mais uma vez, mostrar ao povo quem ele é. O fato que Jesus estava presente, todos sabiam que ele era um homem. Mas o que era difícil era aceitar quem ele era. A primeira parte, primeiros versículos deste livro, Jesus disse que ele era a mensagem de Deus para a humanidade. Ele falou que ele era um parceiro com Deus, porque estava com Deus. Falou que ele era divino, porque ele era Deus. Falou que ele era eterno,
que ele não era criado, porque foi ele que realmente fez a criação. Nesses primeiros versículos, lemos que Jesus tinha a vida eterna. E ele falou também que ele era a luz do mundo que tinha se desviado nas trevas. E ele falou que, sendo Deus, ele veio aqui para a Terra como Deus na carne. Então, essas são grandes afirmações. E o ser humano, como você e eu, nós temos a responsabilidade de pensar, refletir, pesar as evidências e chegar a uma conclusão. Jesus é tudo isso? Ou ele é simplesmente um grande mentiroso tentando enganar o povo? Em João capítulo 6, Jesus vai fazer alguma coisa que vai reforçar tudo isso que ele está dizendo a seu respeito. Que ele é o Messias, o Filho de Deus. Que ele é o profeta prometido. João, eu acho que Jesus chegou nesse lugar segundo os outros evangelhos, porque seu amigo João que batizava, foi morto. Foi uma coisa muito difícil para Jesus. Então, Jesus se retirou para o outro lado do mar Galileia, porque ele queria passar um tempo sozinho. Também os discípulos acabaram de voltar das suas pregações, suas missões, com o poder do Espírito Santo. Eles estavam pregando o Evangelho, curando. Então, eles voltaram daquele serviço, cansados. E Jesus disse, vamos atravessar o mar. Vamos achar um lugar para descansar. Descanso é bom. Mas o povo, vendo e sabendo que Jesus estava atravessando o mar, o povo, diz a Bíblia, correu para o outro lado, porque queriam passar mais tempo com Jesus. Esse homem que estava cansado, estava muito triste por causa da morte de João que batizava. E Jesus, o jeito que ele é, diz que ele começou a ensinar o povo. Ele estava ensinando. Eu estou vendo aqui muita compaixão nesse homem, chamado Jesus. A gente, às vezes, depois de trabalhar muito, depois de ficar cansado, a gente não quer ninguém nos perturbando. Jesus queria descansar, mas existe uma prioridade na vida de Jesus Cristo. E essa prioridade é servir o povo. O povo chegou, Jesus não se chateou. Jesus começou outra vez servindo, curando. E ele passou o dia inteiro ajudando este povo. Chegando ao final do dia, uma grande multidão com fome. O que você acha que Jesus vai fazer? Ele vai fazer o que ele sempre faz. O que ele sempre faz com a gente. Ele deu o que era necessário, o que eles precisavam.
nós temos uma grande lição aqui. Uma lição que Jesus se importa com a gente. Uma lição que mostra do jeito que Jesus se importa com a gente. E cada um de nós temos nossas dificuldades, nossas lutas, nossas quedas. Mas sabe quem está perto para ajudar? É Jesus. Jesus é o ser divino que veio aqui para a Terra para nos ajudar. Então, essa grande multidão Jesus mandou sentar-se no chão para dar o que eles precisavam. Diz aqui em versículo 4 que é a Páscoa, festa dos judeus, estava próximo. A Páscoa lembrava os judeus daquele grande dia que foram libertos da escravidão. Aqueles dias que Deus levou o povo fora do Egito e que ele deu o tempo todo a maná, a comida que precisava. Mas Jesus, para testar os discípulos, perguntaram: onde vamos comprar pão para lhes dar de comer? Nesse acontecimento, Jesus não simplesmente vai dar comida para a multidão, ele vai ensinar os discípulos alguma coisa muito importante. Uma lição que nós precisamos aprender. Ele vai ajudar os discípulos a confiar no poder de Jesus. E eu não sei de você, mas às vezes eu esqueço disso. Eu fico surpreso às vezes, Jesus fazendo tantas coisas na presença dos discípulos, mas chegando uma dificuldade, os discípulos ficaram com medo, não sabem o que fazer. Eu acho que a mesma coisa acontece com a gente. Nós podemos ler sobre a vida de Jesus nesses evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e podemos ver todas as coisas que Jesus fez, milagres, coisas enormes. Mas quando chegar uma dificuldade em nossas vidas, o que é que nós voltamos a fazer? Ficar com medo. A gente não sabe como vai resolver o problema. Às vezes fica desesperados, tristes. E eu acho que a realidade é que às vezes Jesus deixa coisas acontecerem em nossas vidas para nos testar também. Aqui em capítulo 6, essa multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e todos estão com fome. Luiz, eu não sei quantas pessoas estavam presentes, talvez 10.000 ou mais. Uma grande multidão.
Será que Jesus é capaz de resolver o problema? Será que Jesus é capaz de não resolver nossas dificuldades, Fátima? Será? Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria insuficiente para que cada um recebesse um pedacinho. Felipe, o meu nome. Eu acho que eu tenho uma fé muito semelhante a Felipe. Felipe achou que a solução era dinheiro. Você já pensou que a solução de todas as suas dificuldades é dinheiro? Já aconteceu na sua vida? Fica preocupado porque não tem dinheiro bastante para resolver as grandes dificuldades em sua vida. Você também tem uma fé como Felipe? Só pensa em dinheiro? Outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Oh, mas que é isso para a gente? Agora, eu gosto de André porque ele sempre está procurando solucionar as coisas com outras pessoas, trazendo outras pessoas para Jesus. Primeiro era seu irmão Pedro, no capítulo 1, está lembrado? Pedro, nós achamos o Messias. E agora ele está trazendo esse menino com algumas coisas, um lanche, levando para Jesus. Eu não sei. Eu não sei se eu sou mais como Felipe ou Andrei. Eu vejo pouco como André. O que é isso para tanta gente? Eu vejo pouco na minha vida, na vida dos meus irmãos. E às vezes fico desanimado. É tão pouco. Nós temos um mundo que precisa de Jesus Cristo. Olha ao seu redor. Sua vizinhança, seu bairro, a sua cidade, seu estado, seu país. E olhando ao seu redor, balançando a cabeça e dizendo: mas o que é isso para tanta gente que precisa do Evangelho? Às vezes nós fazemos nosso trabalho com tão pouca fé. Somos chamados por Deus evangelizar todos, compartilhar as boas notícias com todos. Mas eu olho, eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco. Não adianta, não. Eu não posso fazer nada porque tenho tão pouco. E nós esquecemos a lição dessa pequena milagre. Com Deus, pouco é
bastante e se torna muito. Talvez você tenha pouca, mas entregando a Jesus Cristo, Ele pode multiplicar. Eu acho que se tudo fosse deixado nas mãos de Filipe ou de André ou os outros apóstolos, eu acho que todo mundo teria voltado para casa com fome. O livro de João é um livro que nos ensina que existe um reino além do que nós podemos ver. O livro de João está tentando nos convencer que existe aí um reino invisível, mas um reino verdadeiro, com um Deus muito poderoso que nos ama. Não é uma lição fácil aprender. Nós, às vezes, nós reclamamos com Nicodemos. Jesus falou ao Nicodemos: precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus, onde existe o Deus, nosso Pai, o Espírito Santo e todo o seu poder. Mas às vezes eu acho que é a gente que precisa nascer de novo. Porque nós ainda tenhamos os olhos de Nicodemos, que só pode ver o que é aqui em frente da gente. Esse pouco dinheiro, esses 5 pãezinhos, 2 peixes. E eu acho que às vezes nós somos como os discípulos aqui, que não entendem ou que não acredita que existe esse outro reino onde mora nosso Pai. É um reino invisível, mas é um reino cheio de poder. O novo nascimento é reconhecer que este outro reino existe e que você e eu, nós possamos entrar, ser abençoado e aproveitar tudo que Deus, Jesus e o Espírito Santo têm para oferecer. Eu acho que o processo do novo nascimento não é alguma coisa que acontece de um momento para o outro. É um crescimento, uma maturidade que a gente passa desse mundo que todo mundo pode ver. Você pode ver, eu posso ver, posso tocar. O novo nascimento é abrir as mentes, a fé, para abraçar a realidade que existe esse outro reino.
Então, Jesus disse, eu não sei se Jesus estava frustrado. Pode ser que era. Pode ser que ele simplesmente está dizendo, meus queridos amados, quando é que vocês vão entender a realidade, compreender a realidade? Quando é que vocês vão nascer de novo, reconhecendo que existe este outro esfero, esse outro mundo espiritual? Manda que todo mundo se sentasse. Tudo bem. Jesus, mais uma vez, sendo o bom pastor, levando o povo, cuidando do povo. Todo mundo sentado. Quantas pessoas? Talvez 10.000. Pode imaginar, uma grande multidão. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, eu acho que é por esse versículo todo cristão pare antes de comer e dar graça. Então, Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Agora, eu não sei exatamente como aconteceu tudo isso. Você pode imaginar os pãezinhos, peixe. E agora Jesus vai multiplicar para dar bastante para todo mundo. Mas ele faz. Nas mãos de Jesus Cristo, pouco é muito. Pode lembrar disso? Nas mãos de Jesus Cristo, pouco é muito. Provavelmente a maioria de vocês estão repetindo esta realidade na sua cabeça. Temos pouco. Temos pouco. Não tenho muito. Olha, não é uma desculpa, amados. Entrega ao Senhor e deixe que Ele faça um milagre. Deixa que esse milagre se torne real em sua vida. E pare de murmurar. Tenho pouco, somos pouco, temos pouco. Pare. Porque na mão de Jesus Cristo, pouco é muito. Outra coisa interessante aqui, Deus não antecipava que os discípulos fizessem um milagre. Os discípulos simplesmente distribuíram o milagre que Jesus fez. E é uma realidade para a gente também. Você der ao Senhor, deixe Ele fazer o milagre e você vai ficar distribuindo. Agora, eu não estou me referindo, eu não estou me referindo ao dinheiro que você dá à coleta. Eu não estou me referindo a isso, não. Pode ser incluído, mas eu não estou me referindo a isso. Eu não estou solicitando o seu dinheiro. Eu não estou tentando lhes ensinar a dar mais dinheiro à igreja. Eu não estou, não. Eu estou falando de sua vida e de tudo que você tem, tudo que eu tenho. Entregar ao Senhor. Deixar que o Senhor pegar o pequeno que você tem
para fazer a grande obra que o Senhor está tentando, querendo conseguir nesse mundo inteiro. Nas mãos de Deus, pouco é muito. Deus está procurando alguns meninos, algumas meninas, para dar o que tem de vida, para que ele possa multiplicar e abençoar o mundo. E deixe-me repetir, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando da coleta, estou falando da sua vida, e tudo que você é, tudo que você representa. E infelizmente, e eu fico chateado com isso, infelizmente, às vezes a liderança leva com essa ideia, nós somos os mais importantes, nós somos as pessoas que sabem mais. Nós somos. E deixa aí uma separação entre o povo, o povão, os membros e a liderança aqui. Certo ou não? Nós somos o povo de Deus. Você é filho de Deus. Este milagre Deus quer fazer em sua vida. Mas é importante que você se entregue ao Senhor. No Novo Testamento, são só três versículos que falam da adoração verdadeira. 3 versículos. No Novo Testamento todo. 3 versículos. Um desses versículos é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz que a nossa adoração, esqueci a palavra, digno, a nossa adoração certo é para se entregar no altar do Senhor. Esse versículo fala disso. Se entrega ao Senhor. Se levanta cada manhã dizendo: Senhor, aqui é o que eu tenho. Entrega ao Senhor. Estou esperando o seu milagre, para que eu possa distribuir entre meus amigos, meus vizinhos. Deixe que Deus faça um milagre na sua vida com o pouco que você tem. E deixe que a sua cabeça, seu coração seja convertido hoje para entender que Jesus quer fazer grandes coisas com o pouco que você tem. Quando já estavam satisfeitos, versículo 12, Jesus disse aos seus discípulos: recolhem os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizerem, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Jesus sempre dá bastante. Jesus sempre pode dar você, sua família, seus vizinhos, bastante. Eu não estou dizendo que é bom. Às vezes, quando eu der, eu só quero dar o mínimo.
Vocês são assim. Só quer dar o mínimo, entregar o mínimo. Jesus sempre, ele dá muito mais do que o mínimo. Ele dá o máximo e ainda mais. Todos comerem, ficarem satisfeitos e ainda sobrarem comida. Tem muita coisa para aprender de Jesus. Esse Deus que veio aqui para a Terra, assumiu um corpo humano, nos mostrando como é o Pai Eterno. Ele é um Pai que dá. Pega o pouco que o ser humano tem, multiplica, dá e dá e dá mais. E sempre está dando mais que é necessário. É a natureza de nosso Pai. Primeiro, seria bom se eu pudesse aprender esta lição pequena, que Deus sempre vai me dar muito mais que eu preciso. Ele vai fornecer muito mais que eu preciso. Vai fornecer você mais que você precisa. Mas a segunda coisa é: quando é que eu vou aprender esta realidade e imitar este Jesus? Compartilhando, dando, entregando, não o menos possível, mas dando bastante para sobrar. Agora, eu não tenho a responsabilidade de cuidar do mundo inteiro. Mas eu acho que eu tenho a responsabilidade de cuidar daquilo onde o Senhor tem me colocado. Eu sou representante de Jesus aqui nessa área onde eu moro, entre meus amigos. E você é o representante de Jesus Cristo, onde você mora, entre seus vizinhos, seus amigos, seu bairro, sua cidade. Realmente eu acho que esse milagre com a multiplicação das pães é simples, mas ensina uma verdade tão profunda. Eu acredito nesse reino espiritual. Eu acredito mesmo que o Pai Celestial vive. Eu acredito mesmo que Jesus fez tudo isso e que Ele quer continuar fazendo. Aqui é um milagre que vai me ajudar a aumentar a minha fé para a minha vida possa influenciar mais pessoas cada dia. E quem é você? Você se levanta e será que você está perguntando, Senhor, hoje faz um milagre na minha vida. Ajuda-me a influenciar muitos. Senhor, por favor, me leva além do que eu tenho. E nosso Jesus, o Jesus de milagres, vai trabalhar em sua vida para fazer o mesmo. Confia. Não deixe que essa simples seja uma história na Bíblia.
Quantas vezes já li Mateus, Marcos, Lucas, João só como um livro? Oh, veja o que está acontecendo. Não é interessante tudo isso? A gente não quer ler os evangelhos assim. A gente quer ler os evangelhos perguntando: ó Senhor, me ensina essas verdades. Senhor, me dê esta fé. Senhor, abre os meus olhos, o meu coração, a minha cabeça, para que eu possa entender que esta realidade pode ser uma realidade na minha vida. Jesus, triste com a morte de João que batizava seu amigo, ainda sentou-se junto com esse povo para ajudá-los. Nós podemos levantar todo tipo de desculpa para não se entregar ao Senhor. Estou doente, meu avô está morrendo, os filhos estão me dando problema, o meu negócio não está indo muito bem. Podemos sempre dar desculpas para não se entregar ao Senhor. Mas, olhando mais uma vez a Jesus Cristo, qualquer que sejam as coisas acontecendo ao seu redor, vive uma vida de fé, uma vida de poder, sabendo que Jesus é seu Salvador, seu irmão, seu Rei, que Ele quer fazer grandes coisas através de você. Viva assim. E nunca chega e dizer: oh, mas eu só tenho tão pouco. Nunca. Tu chega com a realidade: eu tenho tão pouco, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode fazer com esse pouco. Eu já li o que o Senhor fez com os pães, os peixes. Senhor, eu entrego essa aqui ao Senhor para mais um milagre nesse mundo que precisa tanto de você. Quando as pessoas, versículo 14, virem o sinal que Jesus havia feito, disserem: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora, eles perceberam, chegaram à conclusão que Jesus era o profeta prometido no Velho Testamento. Se você ler o que Jesus fez, se você parar de refletir, você também vai chegar à mesma conclusão. Agora, vamos em frente com essa realidade. Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Vamos viver assim. Quem de Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força? Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Seria bom ter um rei que poderia fazer tanta comida que qualquer exército precisava. Seria muito bom.
Mas Jesus não tinha essa intenção, não queria. Não queria um exército, não queria esse tipo de reinado. Ele não queria, não. Então ele se retirou outra vez. A primeira vez que ele se retirou, passou para o outro lado do mar de Galileia, procurando descanso, procurando conforto. O povo chegou, ele serviu o povo. Mas agora, outra vez, ele vai sair. Diz aqui, essa vez, que ele saiu sozinho. E você sabe, eu sei, que quando ele saiu sozinho era principalmente para orar. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E lendo os outros evangelhos, era Jesus que mandou eles fazer isso. Entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Então, os discípulos sozinhos num barco, tentando atravessar o mar, voltando para Cafarnaum, onde eles moraram. Um dia grande, demorou muito, sem dúvida, são cansados. O mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco e ficaram com muito medo. Inicialmente pensaram que era um tipo de espírito. Era muito medo. Mas Jesus, como ele sempre faz, Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Esse aqui é uma resposta que eu acho que todo mundo deve marcar em sua Bíblia. Sou eu, não tenha medo. Porque Jesus já prometeu estar com todos nós, junto de nós. Ele já prometeu nos acompanhar. E nessa caminhada que nós temos neste mundo, vem horas, vem tempestades, vem tempos de dificuldade. E era bom ter este pequeno ressoando em nossas cabeças. Jesus dizendo: não tenha medo, sou eu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Então eles o receberam com alegria. Se não me engano, este é o mesmo tempo que Jesus andava nas águas, está lembrado? Ele pediu, Jesus saiu do barco, ele saiu andando na água com Jesus, mas do jeito do homem, provavelmente do jeito de cada um de nós, olhando ao seu redor, viu as ondas. O medo começou a crescer. Ele começou a afundar-se. Jesus pegou ele pela mão e eles entraram no barco. E veja esse outro milagre. E logo o barco chegou ao seu destino. Eles passaram 3 ou 4 horas tentando chegar ao outro lado. Chega Jesus Cristo e imediatamente chega ao seu destino. Então, veja, amados,
tudo isso que está acontecendo, que João está nos relatando, são coisas para nos animar. São coisas para aumentar a nossa fé. Porque é o mesmo Jesus que vive, que existe, que está tentando nos cuidar. Esse mesmo Jesus tão poderoso, com tanta compaixão, ele vai nos cuidar. Ele não é cego que não pode ver as dificuldades. Às vezes ele entra no barco com a gente e fica no barco pela tempestade. Às vezes, como esta vez, entra no barco e logo resolve o problema. Mas a coisa importante é fazer real em sua vida Jesus Cristo. Ele não é simplesmente um homem que existe nesse livro chamado a Bíblia. Jesus é o homem que existe ao seu lado dia após dia após dia. Ele é real. Não dá para ver Jesus, mas ele existe naquele outro reino, o reino dos céus, e ele é real. Ele quer nos cuidar. Ele quer nos ajudar. Ele quer continuar a espalhar as boas notícias do reino. Então, amados, por favor, acredita nessas histórias. Acredita na realidade de Jesus. Acredita que ele pode receber o seu pouco e multiplicar 1000 vezes, 2000 vezes, 10.000 vezes. Acredita. Acredita que ele pode entrar no seu barco e que ele pode calmar a tempestade, ou ele pode lhe dar a força de aguentar a tempestade. Mas qualquer que seja, acredita. Temos que passar as pequenas histórias deste livro, chamado a Bíblia, temos que passar para nosso coração, para que possamos acreditar e aproveitar dessa grandeza de Jesus Cristo. João capítulo 6. Outro capítulo, versículos maravilhosos. Mas na realidade podem ficar simplesmente uma história no passado. Ou pode se tornar alguma coisa que faz que a sua fé cresça, fica forte. E você reconhecer que todo dia Jesus está ao seu lado. Vamos orar. Santo Pai, aumenta nossa fé, que é tão pequena e fraca. Ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a aceitar a realidade de tudo isso que lemos nos evangelhos. Pai, pedimos perdão
por ser tão, eu não sei, ignorantes, cabeça dura, coração dura. Nos perdoe, Pai. E como cantamos, somos os vasos, quebra nossas vidas e nos faça de novo, para podermos ser do jeito que o Senhor quer. Queremos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que confiam no Senhor, que existem aqui para brilhar e levantar hoje o Cristo para ser Salvador do mundo. Aumenta nosso fé, por favor, Pai, aumenta. Oramos em Jesus. Amém. Só isso, amados.